Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Tudo bom? Então vamos lá. Então a gente vai ver um pouco sobre a crise na Europa e as reações na colônia. Mas o que foi essa disputa pela América Portuguesa? Então tudo ocorreu a partir do final do século XVI, quando, o sucesso da produção do açúcar cresceu o interesse dos governos e das companhias de comércio europeias no Nordeste brasileiro. Salvador, a capital da colônia, por exemplo, foi invadida pelos holandeses em 1624, que lá permaneceram até no ano seguinte, quando foram expulsos por uma frota luso-espanhola. O que aconteceu depois é isso que a gente vai ver nessa abertura do nosso grande tema. A crise do segundo, a crise do século XVII na Europa. O que ocorreu com essa crise, né? Que é isso que a gente vai entender, né? O que foi realmente o motivo que levou pela crise do século XVII, que estava realmente relacionada à disputa, né? A disputa marcada, né? E colônias por questão de mercados, né? Na colônia, que é isso que a gente vai entender. Essa disputa que levou, né? A desavenças, né? Ocorridas, né? Nesse período. Então, o Estado absolutista, o que seria isso? Entre o século XVI e XVII, a centralização do poder real atingiu seu ponto culminante com o regime absolutista. Gente, o regime absolutista é isso, o rei que comandava tudo, e os demais súditos tinham só para obedecer, que marcou o chamado Antigo Regime. Esse Antigo Regime foi um regime que o rei comandava todos os tipos de setores, tudo passava na mão dele e ele que definia todas as atividades que estavam relacionadas a esses setores. O maior símbolo do absolutista foi o rei Luís XIV, na França, que teve o mais longo reinado e serviu como modelo para os demais monarcas europeus. Com tudo isso, a gente vai entender um pouco como consolidar a consolidação do poder real e a formação do Estado moderno e o desenvolvimento da monarquia absolutista, como foi esses três pontos. Então, a partir do momento que tivemos, né, a centralização do poder dos reis, e a partir desse momento eles criaram os impostos e moedas de circulação em torno do reino, né, eles também instituíram os funcionários a administrar realmente o Estado, formando assim um exército permanente com profissionais, levando isso para a formação do Estado moderno. Essa formação do Estado moderno, né, foi o processo de fortalecimento do rei, conhecido como a formação do Estado moderno. Esse processo de fortalecimento do rei, que foi a questão da formação do exército permanente, a instituição dos funcionários administrativos para o Estado, a execução, né, e a circulação da moeda e a questão da cobrança dos impostos, que levou à centralização total desse poder, que era o regime absolutista. E essa etapa também teve o desenvolvimento, né, da monarquia absolutista. Essa monarquia, eles tinham uma certa autonomia do rei para criar impostos e vender cargos, né? Também eles tiveram também a administração da justiça e das finanças das colônias, do comércio e de outros departamentos ligados à questão burocrática da monarquia, né? Também criaram a permissão de uma única igreja no reino e a divisão, aí fazendo assim uma divisão, né, da figura do monarca, ou seja, a divinização. Eles começaram a adorar o rei como uma personalidade divina, que só ele que realmente era aclamado como uma pessoa divina que poderia executar ali na sociedade, naqueles meados do século, né, que começou a se desenvolver entre o século XVI e o século XVII. Então, como eu falei para vocês lá no início, no final do século XVI, foi toda a questão da produção, né, o desenvolvimento do açúcar que levou esse interesse, né, na monarquia e o desenvolvimento com isso, que é a questão do desenvolvimento econômico. Os teóricos absolutistas. Então, a origem da legitimidade do poder real estava concentrada na razão e na fé. Então vocês se lembram que eu falei anteriormente que eles criaram uma única religião. A partir daí, a razão, esse primeiro ponto. Ele, como autor Thomas Hobbes sempre fala, esse grande filósofo, 1588 a 1689, a sua principal obra, o Leviatã. Essa obra, o Leviatã, fala
tudo sobre o desenvolvimento político do Estado e a sua natureza, né? A teoria dele diz que a natureza humana é má e egoísta, por isso que apenas um Estado forte poderia impedir uma guerra de todos contra todos. O que significa essa frase de Thomas Hobbes? Devia que o ser humano ia entrar em guerra contra ele mesmo, com a própria espécie, para a questão do poder. Assim, o indivíduo deveria abdicar da sua liberdade em favor da própria vida. Ou seja, eles queriam colocar a sua liberdade em favor de uma divindade, que seria o rei, que poderia levar talvez a sua proteção. A partir daí, a autoridade poderia ser do rei, como falei para vocês, ou de uma assembleia, que era formada de um conjunto de ministros, desde que todos aceitassem sua soberania. Quem era a soberania, gente? O rei. E na fé? O autor da fé, a gente vai falar desse grande filósofo também, Jacques Bossuet, 1627 a 1704. A sua principal obra foi o Político tirado, né, tirado da Sagrada Escritura. Então, esse político tirado da Sagrada Escritura é o seguinte: a teoria dele, que leva a essa grande obra dele, foi que o poder do soberano, que é o rei, expressaria a vontade de Deus. Você se lembra da Idade Média? Que a Igreja Católica, que era a grande redentora do conhecimento, o que ela fala, tudo que ela fazia e fez levava o nome de Deus. Então, aquelas pessoas que iam contra a igreja, iam contra Deus. Mesma coisa nessa etapa agora. As pessoas que iam contra a soberania do rei, iam contra Deus. A partir daí, ele utilizava essa questão de dilema, né? Por isso é sagrado e incontestável que era o poder real. E as pessoas que era realmente a sociedade não poderia se levantar contra ou dar opinião contra realmente o rei. A doutrina do direito divino, que é isso que ele utilizava, né? A monarquia, ou seja, a soberania, ou a expressão utilizada pelo rei, né? Então, essa doutrina do direito divino seria a questão do membro da corte de Luís XVI, né? Bossuet, que foi membro da corte dele, Jacques Bossuet, né, confirmou que o imaginário coletivo francês já existia sobre a figura divina do rei. Então, esse grande filósofo fez parte, né, desse contexto, daquele primeiro momento, e fazia parte da monarquia. E a partir daí, com essa sua observação, ele escreveu nessa grande obra que fala sobre toda a questão do direito divino, ou seja, da doutrina do direito divino, que seria realmente essa questão do poder soberano com a vontade de Deus. O esgotamento do mercantilismo. Como foi esse esgotamento? O mercantilismo, gente, era um tipo de mecanismo que cresceu muito na época do absolutismo, que o rei utilizava isso para fazer a circulação entre os setores que ele mesmo comandava. Então, o esgotamento do mercantilismo foi o seguinte: com o objetivo de fortalecer o Estado, os reinos adotaram o quê? Práticas mercantilistas. Como seriam essas práticas? Procurava obter uma balança comercial favorável e acumular metais preciosos, né? Com isso, para isso, eles utilizavam o exclusivo comercial, né? Esse comercial metropolitano com sua colônias. Então, tudo que sai das colônias ia para onde essa balança comercial favorável? Para o rei, ou seja, para o Estado. A crescente disputa por mercados pressionou as colônias e teve aí um entreposto comerciais entre os reinos, que revelou uma incompatibilidade entre o mercantilismo, que seria a expansão da economia capitalista, que deu em duas etapas. Essa expansão foi o aprofundamento das antigas rivalidades e incentivo a guerras na Europa, e o abalo do sistema mercantilista, né, que se abalou por esgotamento, né, e do exclusivo comercial metropolitano, que também, com o abalo, com o esgotamento mercantilista, começou a realmente declinar. As guerras entre a Espanha, a Holanda e a Inglaterra foi essa disputa, né, por questão do sistema mercantilista, né? Em 1581, a província do norte do País Baixo declarou assim, uma independência em relação ao Império Espanhol, formando o que? República das Províncias Unidas, que levou
Com apoio da província do Sul, dos Países Baixos, a Espanha rejeitou a declaração da independência, deflagrando assim logo um conflito, ou seja, uma guerra. Mas em 1648, a Espanha reconheceu definitivamente a independência da República das Províncias Unidas, que passou a ser conhecida como Holanda. A partir daí, Amsterdã, capital da Holanda, se tornou o maior centro comercial, financeiro e manufatureiro, né, da Europa. A partir desse desenvolvimento comercial e crescimento da produção econômica para conter o domínio holandês, o que fizeram? Nos mares do norte, a Inglaterra combateu a Holanda em 1652 a 1654 por conta da circulação comercial dos produtos, né, para que a Inglaterra pudesse assumir o poder total, né, da questão comercial. Concluindo isso tudo, esse conflito entre os ingleses se voltaram, né, contra os espanhóis é uma nova guerra que durou até 1660. O que foi que levou isso tudo? Os conflitos geraram altos custos para as coroas, né, manterem suas frotas e seus exércitos, além de revolta entre os trabalhadores que tiveram que pagar mais tributos, mais altos impostos para cobrir esses gastos que estavam sendo utilizados na guerra que praticamente entre a Inglaterra e a Holanda. Então, essa primeira fase, gente, foi uma fase de disputa entre poder. Vocês perceberam, surgiu desde o crescimento da produção em massa do café, do açúcar, né? Vocês perceberam que isso foi desde essa produção em massa do açúcar que gerou esses grandes conflitos, levando até o século XVII e com isso aumentando a monarquia, que surgiu aí o regime absolutista, que foi o regime do rei, né? E a partir daí o regime do rei utilizou esse mercantilismo comercial favorável para o Estado, ou seja, para o rei, que toda a produção de circulação desse produto voltasse todo para o Estado e os demais não tinha mais nada. Então, com o esgotamento, a crise que ocorreu, levando assim essa disputa do poder. E os primeiros países a fazer essa disputa, a gente vimos aí, foi a Inglaterra e a Holanda, que partiu, né, para que fosse decisivo nesse combate. Então, até a próxima, na segunda etapa, a gente vai ver um pouco mais sobre essa disputa entre poder, entre a crise na Europa, né, e da colônia no século XVII. Fique com Deus, fica com a grande palavra, fim.